Pílula psicanalítica. O mito de Perséfone e o abismo da escuta. Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa reflexão bem interessante que conecta a mitologia grega com a psicanálise. E para guiar a gente nessa jornada, vamos usar o fascinante mito de Perséfone. Então, para começar, quem é a nossa personagem principal? Perséfone. Ela é uma deusa e o que define a história dela é basicamente essa ideia de dualidade. A vida dela era totalmente dividida entre dois mundos, sabe? Mundos completamente diferentes um do outro. E para a gente entender a fundo essa analogia com a psicanálise, primeiro a gente precisa dar uma olhada na história dela. A vida de Perséfone era, em essência, uma vida partida em dois reinos. E como é que funcionava essa divisão? Olha só, metade do ano ela passava no mundo dos vivos, aqui na superfície, com a luz, as flores, as estações. E a outra metade? Bom, a outra metade ela passava lá embaixo, no mundo dos mortos, no submundo. É exatamente essa circulação entre um lugar e outro que é o ponto-chave da nossa conversa. E é bem aqui que a mitologia e a psicanálise se encontram. A história da Perséfone vira uma metáfora, assim, perfeita, superpoderosa, para a gente entender o trabalho e a jornada de um psicanalista. Vamos ver o primeiro paralelo, então. Assim como a Perséfone, o psicanalista também vive circulando entre dois mundos. Só que nesse caso a gente está falando de dois mundos da escuta. Essa jornada do analista acontece em dois níveis diferentes. Na superfície, tem a escuta racional, que é focada naquilo que o paciente fala, literalmente. Mas sabe como é? Tipo um iceberg? A maior parte está escondida. E aí entra a escuta simbólica, que vai buscar o significado mais profundo, aquilo que está por trás, por baixo das palavras. O trabalho é esse trânsito constante entre esses dois mundos. Mas o legal é que essa analogia vai muito além do consultório. Na verdade, ela descreve uma experiência que é universal, que acontece no processo de formação de qualquer pessoa. É um trânsito constante entre a nossa luz e a nossa sombra. Todo mundo faz essa viagem interna, né? Tem aqueles momentos de luz, quando as coisas ficam claras, quando a gente começa a se entender melhor. E aí vem os momentos de sombra, quando esse processo de se conhecer acaba deixando a gente confuso, quando as coisas parecem que se bagunçam todas por dentro. E essa jornada pela nossa própria sombra nos leva, claro, para a parte mais desafiadora do processo. O material original resume isso numa pergunta que é ao mesmo tempo super simples, mas muito, muito ousada. E aqui está o ponto central, a questão que define tudo. Existe a disposição para descer aos próprios infernos? Sabe, para realmente encarar as partes mais difíceis, as dores mais profundas que moram dentro da gente? E olha, essa pergunta não é só para causar impacto, não. Fica bem claro que essa descida, essa coragem de olhar para a própria escuridão, é um passo que não dá para pular. É um passo indispensável. É isso que permite que uma pessoa consiga de verdade escutar a própria dor. Certo. Mas por que fazer essa jornada tão difícil? Qual é o propósito final disso tudo? É aqui que a analogia chega no seu ponto mais profundo, mais transformador. O processo tem uma sequência, e ela é clara e muito poderosa. Primeiro, é preciso descer aos próprios infernos. Isso, por sua vez, possibilita escutar a própria dor. E é só a partir daí, só depois disso, que se desenvolve a capacidade genuína de escutar a dor de outra pessoa. Isso nos leva à ideia final, que amarra tudo de um jeito brilhante. Como diz o material de origem, porque só assim será possível descer ao inferno dos outros e escutar a dor dos outros. No fim das contas, a jornada para dentro de si é o que nos capacita a nos conectar de verdade com o outro. Fica aí a reflexão. A escuta só se sustenta quando o analista aceita habitar, também, suas zonas de sombra. Se este conteúdo fez sentido, curta, comente e acompanhe a playlist Pílulas Psicanalíticas. Esse gesto contribui para a continuidade deste projeto.